Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis Mapelli, sou cartomante e eu tô chegando com mais um vídeo aqui na Hora do Denis no canal As Cartas Ciganas da Tânia Durão. Como tu sabe, a cada 15 dias eu venho trazendo um vídeo conversando um pouco sobre combinações das cartas ciganas, algumas dicas de leitura, de interpretação, algumas combinações aí que podem te ajudar ou até mesmo facilitar o teu entendimento, aprofundar cada vez mais o teu conhecimento e o teu estudo nas cartas ciganas. E teve alguns comentários que eu fiquei acompanhando nos últimos vídeos, o pessoal falando muito sobre a interpretação das cartas em perguntas sobre relacionamento, né? O que significa a carta do buquê ou das flores, o que significa a carta dos pássaros, ou onde entra a aliança, quando vem o coração. Então, eu costumo sempre dizer que numa relação, né, numa relação afetiva, num namoro, numa paquera, num casamento, num noivado, sempre a gente acaba tendo uma sequência ou algumas etapas que seriam mais adequadas serem cumpridas no momento que a gente pensa, no momento que a gente avalia o andamento de um relacionamento, seja ele qual for, certo? Então, algumas combinações aqui, algumas dicas, ó. Sempre que eu tenho a carta do buquê ou a carta das flores, isso aqui significa principalmente lá no início da relação, lá no início do relacionamento. Aqui é a paquera, aqui é aquela alegria que a pessoa acaba tendo, aquele sorriso no olho, que encontrou alguém, que está saindo com alguém, é aquela troca de carinho, aquela troca de presente, é todo aquele envolvimento e todo aquele movimento que acontece na vida da pessoa no momento que encontra alguém, certo? Então, isso aqui seria a primeira fase de uma relação. A carta das flores eu sempre vejo isso, é aquela primeira fase da relação. Então, quando a gente está olhando ou a gente está atendendo uma pessoa, por exemplo, que ela já está num relacionamento há um longo tempo e vem a carta do buquê ela diz isso. Está na hora da gente voltar um pouco, está na hora desse consulente voltar lá naquela parte da paquera, naquela parte dos encontros, da conquista de novo, certo? Naquele início desse relacionamento. É principalmente refletir como isso aconteceu, como isso iniciou e buscar, certo? Porque na maioria das vezes pode ter se perdido esse brilho, esse encanto, esse contentamento, essa alegria todo com o decorrer do tempo desse relacionamento. Logo na sequência, vem os pássaros na relação. E o que significa esses pássaros aqui no relacionamento? É aquela relação onde já tem um comprometimento entre duas pessoas, é onde já aparecem as duas pessoas juntas, é onde já tem um companheirismo que acontece aqui também, porém com uma liberdade, um respeitando a liberdade do outro, né? Eu até comentei isso lá no vídeo da semana retrasada, fazendo essa comparação dos pássaros, da liberdade dos pássaros e o isolamento da torre. E os pássaros no relacionamento, ele fala isso, já mostra que tem uma coerência nessa relação, tem um comprometimento aqui, tem uma união dessas duas pessoas, mas elas estão pensando em voar mais alto, elas estão pensando em chegar mais longe, elas estão pensando em ficar juntas, porém, cada uma com a sua liberdade ainda, cada uma com o seu tempo, cada uma seguindo essa jornada do relacionamento, considerando o seu tempo, seus objetivos, o seu propósito que tem, mas sempre pensando em voar junto. Eles vão chegar lá no mesmo objetivo, porém, cada um deles seguindo aquilo que planejou, aquilo que está sendo organizado para a sua vida. Logo na sequência, então, vem o selamento desse compromisso, né? É as alianças, é o compromisso selado mesmo, fechado, é o casamento, é a união desse casal selada, comprometida mesmo. Então, é onde a gente fecha
esse ciclo do relacionamento, fazendo o selamento dessa união, né? A gente sempre ouve falar que tem um anel de compromisso, né? As alianças, elas significam também imageticamente esse compromisso que é selado, esse compromisso que é colocado, né, no dedo para mostrar que tem uma outra pessoa junto com aquela ali. Né? Então, hoje em dia já se substitui há um bom tempo já alianças por tatuagem ou então por algum outro elemento que é um elemento figurativo que está selando esse relacionamento. Agora, tem um compromisso aqui também que a gente tem que pensar, o compromisso do hábito que pode estar sendo selado ou o compromisso da rotina. A aliança também, ou o anel, ele traz para a gente uma certa rotina que esse relacionamento ele vai entrar também, certo? Então, se vier a carta do anel mostrando para a gente, num jogo de relacionamento, eu tenho que pensar em que casa, qual é que é o método que eu estou usando, porque daqui a pouco pode ter todo o indicativo do lado positivo dela, dizendo que isso está muito bem, tá muito bem confirmado, está muito bem selado, está muito bem comprometido. Agora, se tiver numa vibração negativa ou numa casa negativa, numa casa que mostra o negativo dessa carta aqui, aí eu tenho que pensar e refletir se esse relacionamento já não entrou numa rotina, certo? Não inovar em nada, não buscar nada novo, não tentar voltar lá atrás de novo, certo? Então tudo vai depender qual é que é o método que eu uso, qual é que é a forma que eu estou fazendo a leitura. Por isso que eu sempre friso muito nos meus jogos o seguinte, ou nos meus vídeos, o seguinte: a interpretação da carta, ela vai depender sempre de qual é que é o método que eu estou utilizando, qual é que é a forma de leitura, para isso não trazer um nó. Para eu não ficar naquela coisa, mas será que é a vibração ou a tendência positiva ou será que é a vibração ou a tendência negativa que eu tenho que utilizar agora, certo? Então, para a gente não ter essa confusão. O coração, ele pode surgir nessa sequência? Pode. Ele já pode surgir logo aqui no início, lá na conquista, lá na paquera, lá no namoro. Vem, o coração bate mais forte, ele bate mais acelerado. Mas a gente pode considerar que tem um amor nobre, verdadeiro aqui no início? Ainda não. Porque eu tenho que passar por essa outra fase, eu tenho que passar por essa outra fase aqui para depois a gente perceber e ter uma real noção se é esse sentimento verdadeiro que está envolvendo esse relacionamento aqui, né? Tudo está muito rápido hoje, as relações estão acontecendo muito rápidas, as pessoas querem tudo para ontem, conheceram uma pessoa ontem, elas já morrem de amor, é a pessoa da minha vida. Mas calma, a gente ainda nem voou junto um pouco para tentar perceber qual é que é a dificuldade do outro, qual é que é o rumo que o outro está querendo desenhar na vida dele, até onde essa pessoa quer chegar. Então, paciência sempre, cautela e dar tempo ao tempo. Então, eu trouxe só uma historinha aqui para hoje, para a gente conversar, considerando o método que vocês vão utilizar, reforçando também que as cartas não são 100% positivas ou 100% negativas, tem sempre essa dualidade, tem essa vibração e essa tendência boa e a tendência ruim em cada uma delas, mas foi principalmente para a gente fazer uma reflexão nessa história aí de relacionamentos, tá bem? Deixa aqui nos comentários então o que tu achou, coloca também a tua sugestão para os próximos vídeos e qualquer dúvida, deixa aí também que a gente conversa, tá bem? Um beijão, fica bem, ótimos estudos aí.